Vira e mexe eu escuto o pessoal falando em tom de brincadeira, mas como dizem, toda brincadeira tem um fundo de verdade. Vira e mexe eu escuto o pessoal falando que o Brasil começou a dar errado quando o mertiolate, né, parou de arder. Bom, no meu ponto de vista, o Brasil começou a dar errado quando os brasileiros pararam de usar um livro como esse aqui, ó. Esse aqui é o mini, né? Mas tem aí o dicionário, digamos, normal, né? Que é completo. O mini dicionário tem algumas palavras, tem bem menos palavras, mas não deixa de ser importante. De qualquer forma, no meu ponto de vista, o Brasil começou a, a ir de ladeira abaixo quando o dicionário foi deixado de lado. A nova geração muito provavelmente nem sabe o que é um dicionário. Eu me lembro na época da escola que a professora colocava na lousa umas palavras para a gente procurar e aí a gente tinha que procurar. Muitos alunos na época não levavam dicionário para a escola. Alguns não levavam porque esqueciam. Outros não levavam porque não tinham condições de comprar, né? Os pais não tinham condições de comprar. Mas aí, independente da situação, o que a professora sempre fazia? Ela formava pequenos grupos, às vezes 3, 4, às vezes até 5 pessoas, 5 crianças, né? 5 adolescentes. E aí a gente procurava as palavras. Eu particularmente gostava muito dessa hora, né? Eu sempre fui muito curioso, então dizer para mim procurar palavras no dicionário para mim era uma alegria imensa, cara. Mas enfim, infelizmente isso foi tirado, né? O nosso direito de procurar melhorar o nosso conhecimento foi tirado. Bom, então, no meu ponto de vista, o Brasil começou a descer, né, a cair nesse momento. É uma pena. Muitas palavras novas surgiram, né? E muitas palavras que já existiam sofreram modificações. Eu tenho aqui uma palavra que eu quero ler aqui para vocês, o significado. E em cima disso, eu vou fazer um breve comentário. Acredito eu que seja breve. A palavra que nós vamos ver aqui hoje é igualdade, tá certo? Prestem atenção. Significado de igualdade. O que é igualdade? Preste bem atenção. Igualdade é a ausência de diferença. Ausência de diferença. A igualdade ocorre quando todas as partes estão nas mesmas condições, possuem o mesmo valor ou são interpretadas a partir do mesmo ponto de vista, seja na comparação entre coisas ou pessoas. Eu não sei se você notou, mas uma palavrinha aqui muito comum nessa explicação é a palavra mesma, mesma ou mesmo, né? Então, por exemplo aqui, ó, a igualdade ocorre quando todas as partes estão nas mesmas condições, possuem os mesmos valores ou são interpretadas a partir do mesmo ponto de vista. Perceberam? Então, pessoal, por que eu tô lendo isso aqui?
Tem alguns grupos aí, políticos, que obviamente são grupos políticos, que usa a igualdade para manipular as pessoas. Né? Vou dar um exemplo mais claro. O feminismo, por exemplo. O feminismo a todo instante usa a narrativa de desigualdade entre homens e mulheres. Eles dizem que os homens vivem em uma... as mulheres vivem em uma desvantagem com relação aos homens e por isso elas querem igualar as condições entre homens e mulheres. Só que aí, né, o discurso é bonito. Quando você ouve, você fala, nossa, que maravilha, que beleza, vou comprar. Né? Só que, na prática, o que elas fazem, na verdade, é apenas manipular as mulheres para que as mulheres apoiem o movimento. Porque, na prática, elas não igualam nada. Pelo contrário, na prática, elas colocam as mulheres em condição superior aos homens. Né? Por exemplo, perante a lei. Perante a lei, tem a Maria da Penha. A Maria da Penha é uma lei específica para a mulher. O homem não tem uma lei específica. Então, como eu li ali, né, como eu li aqui, a igualdade ocorre quando todas as partes estão na mesma condição. Né? E aqui está, no mesmo ponto de vista. Né? Possuem o mesmo valor. Então, assim, perante a lei, se a mulher tem uma lei específica para proteger ela e o homem não tem, significa que perante a lei, o homem não tem o mesmo valor que a mulher. Sendo assim, não há igualdade entre homem e mulher perante a lei. O homem está em desigualdade. Ok? Na política, tem cotas para a mulher. É muito comum você ver propagandas de mais mulher na política. Precisamos de mais mulher na política. Você não vê propagandas dizendo precisamos de mais homem na política. Aí você vai dizer assim, mas é porque tem muito homem. Mas não importa. Não importa o motivo. Se a proposta é igualdade, então tem que ter propaganda para os dois. Né? Só que, por outro lado também, se houver uma propaganda dizendo precisamos de mais homem na política, vão começar a chamar de machismo. De qualquer forma, você pode ver que há uma desigualdade. E essa desigualdade é desfavorecendo os homens. Ou seja, essa desigualdade é contra os homens. Então, o grupo que pede igualdade, na verdade, está apenas conseguindo cada vez mais, não conquistando, mas conseguindo privilégios para as mulheres. Mas ninguém fala nada sobre isso. Certo? No trabalho, por exemplo, as mulheres têm, por exemplo, quando na questão de licença por causa de filho, né? A mulher tem 6 meses
de licença maternidade. O homem tem, se eu não me engano, 5 dias. E aí, novamente, você vai dizer, ah, mas a mulher ela precisa de mais tempo. Bom, se você for tentar justificar dizendo que a mulher precisa de mais tempo do que o homem, de licença, né? Então você está reconhecendo que há diferenças entre homem e mulher. Se há diferença, então não tem como ter igualdade. Ou seja, a, a narrativa da igualdade ela é totalmente hipócrita. Por isso a importância do dicionário, para você poder saber o que você está pedindo. Né? Porque não é simplesmente assim você sair dizendo uma palavra sem você saber o significado, sem você saber o que você está falando. Né? Quando você pede igualdade entre mulher e homem, você está negando que exista uma diferença entre mulher e homem. Então, se você coloca, se existe uma diferença entre mulher e homem e você coloca os dois em pé de igualdade, você acaba desfavorecendo um lado, certo? Nesse caso específico, os homens estão sendo desfavorecidos por quê? Porque a mulher está sendo colocada em situação de superioridade, não está sendo colocada em situação de igualdade. E por que ela está sendo colocada em situação de superioridade? Porque o próprio movimento feminista sabe que se a mulher for colocada numa situação de igualdade com os homens, as mulheres serão prejudicadas, justamente por causa das diferenças. Mas o movimento feminista, para poder ter o apoio das mulheres, né? Caso você não saiba, as mulheres, o eleitorado feminino é maior do que o masculino. Então, o feminismo precisa do apoio das mulheres, certo? O feminismo precisa do apoio das mulheres. E para ele e para as feministas ter o apoio das mulheres, elas precisam buscar esse apoio. E qual a melhor forma de buscar esse apoio do que tentando convencer as mulheres de que elas se preocupam com as mulheres? Né? E aí é onde elas vêm com a narrativa da igualdade. Né? Eu já falei algumas vezes, eu acho que não em vídeo, mas eu já cheguei a falar em comentários em alguns canais aí, né? Que não existe mulher contra o feminismo. O que existe é mulher contra os prejuízos que o feminismo trouxe para as mulheres. E um dos prejuízos que o feminismo trouxe foi justamente esse, de querer colocar a mulher, de usar a narrativa de igualdade, né, e acabar jogando as mulheres contra os homens. Né? O feminismo prejudicou as mulheres, porque, como eu acabei de falar, a igualdade entre homem e mulher prejudica muito as mulheres. Né? Um dos maiores exemplos é justamente os 6 meses de licença maternidade. Né? Mas então, a mulher tem 6 meses de licença maternidade, o homem tem 5. Já não é uma igualdade. Ok? E nós temos também, eu falei da Maria da Penha, mas dentro da Maria da Penha
nós temos a violência física, a violência patrimonial, a violência psicológica e emocional. E a violência patrimonial, já falei, né? Então, só que além do homem não ter uma, como que eu posso dizer? Uma lei específica para protegê-lo, como a Maria da Penha, né? E aí, de repente você vai dizer assim, mas muito mais mulheres são vítimas de violência do que homem e tal. Não vamos entrar nesse mérito. O fato é que qualquer argumento que se use, tanto na questão de trabalho ou de salário, quanto na questão política, quanto na questão da justiça, né? Qualquer argumento que se use, morre na proposta da igualdade. Porque a proposta da igualdade ignora completamente as diferenças entre mulher e homem e as necessidades das mulheres. Então não adianta, qualquer argumento que se use. Qualquer argumento que se use, então, já era. Vai cair por terra por causa disso, igualdade. Né? Então, a minha recomendação é exatamente essa. Antes de você defender um movimento ou uma ideia, procure saber o que significa a ideia que esse movimento diz estar defendendo. A igualdade entre homem e mulher, entre mulher e homem, prejudica muito as mulheres. E tem muitas mulheres hoje que já perceberam isso. Por isso, essas mulheres que já perceberam, elas hoje, elas não querem mais, não é que elas não querem mais o feminismo, é que elas não querem mais ser taxadas de feministas, mas elas continuam sendo feministas. Elas só não querem o rótulo, porque elas já perceberam o estrago que é carregar o rótulo, o nome feminista, o nome de feminista. Elas já perceberam. Né? Então, elas continuam sendo feministas, né? Tanto é que na hora de não vou falar nem de criar, mas na hora de aprovar leis, elas estão ali. Elas estão ali. Você pode ver que muito dificilmente você vê uma mulher que diz não ser feminista ficar contra projetos de leis favorecendo as mulheres. Elas não se opõem, mas elas dizem que são contra o feminismo. Você vê uma outra contradição? Então, pessoal, não existe mulher contra o feminismo. Não existe mulher contra o feminismo. Né? Então, não esqueçam o significado da palavra igualdade. Pessoas na mesma condição. Né? Se a mulher tem uma lei específica e o homem não tem, isso não é igualdade. Né? Por exemplo, nós tivemos a pandemia, homens receberam 600 e mulheres receberam R$ 1.200. Cadê a igualdade? Né? Mulheres, geralmente, elas ficam presas, elas recebem punição menor, né, perante a lei, né, recebem punição menor do que os homens, mesmo cometendo o mesmo delito. Cadê a igualdade?
Mas você não vê o movimento feminista reclamando disso. Né? Então, não esqueçam disso. O significado de igualdade é a ausência de diferença. Ok? Fui.